Olá, bem-vindo mais uma vez, meu querido aluno do Beabyte, bem-vinda também mais uma vez, minha querida aluna do Beabyte. Vamos continuar com o curso de Excel 2007 e 2010, agora com a nossa quarta aula falando sobre a alça de preenchimento. Muita gente vai poder perguntar assim, poxa João, mas a gente vai ter uma aula inteira sobre um assunto tão simples, rápido como a alça de preenchimento. A alça de preenchimento não é tão rápida assim, a alça de preenchimento não é tão simples assim. Existem muitos detalhes, muitos segredos na alça de preenchimento que todos nós precisamos conhecer para poder mexer no Excel melhor, para poder ter uma visão mais interessante acerca do Excel, para poder ter mais prática no uso do Excel, para poder mexer mais rápido, para poder assim, ter mais eficiência na hora de trabalhar no Excel. Então a gente vai ver bastante e com bastante detalhamento a alça de preenchimento e, claro, o que a alça de preenchimento pode fazer, pode trazer, ok? Então vamos prosseguir aqui. Eu vou tirar aqui a nossa câmera, esqueci ligada, né? Ó, eu tenho uma planilhazinha aí pronta, certo? Uma planilha que tem aqui o nome, né, alguns alunos, na verdade não o nome, mas o título, né? Aluno 1, aluno 2 aqui na coluna A. Nós temos aqui a nota 1, nota 2, né, nota 3. E nós vamos usar a alça de preenchimento para facilitar o preenchimento das nossas informações aqui, certo? Eu vou usar para isso a minha Plan 2, tá? A gente lembra que aqui nós temos 3 planilhas à nossa disposição. Os nossos dados aqui estão preenchidos na planilha Plan 1. Só que agora eu vou usar a nossa planilha Plan 2. Eu vou clicar aqui para ter acesso a uma planilha totalmente nova, uma planilha em branco, tá? O que está escrito aqui em cima pertence exclusivamente à planilha 1. Eu vou sair da planilha 1 porque ela está cheia e eu não quero apagá-la. Eu vou trabalhar na planilha 2 agora, certo? Então, basta eu clicar aqui na minha Plan 2. Minha Plan 2 veio para frente, eu tenho aqui espaço para trabalhar, certo? O nosso foco de estudo, nós já sabemos, é este quadradinho aqui, a alça de preenchimento. Então, nós vamos trabalhar com a alça de preenchimento aqui. Essa aqui é a nossa alça de preenchimento, ok? Já vimos na aula passada, vamos focar agora mais alguns detalhes da alça para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar uma coisa. A alça de preenchimento, ela tem comportamentos diferentes, de acordo com o tipo de informação que está dentro da célula que você está começando a arrastar. Então, a alça de preenchimento é esse quadradinho tá, aqui em cima, né? Esse quadradinho está aqui em cima. E a gente sabe que a gente puxa por ele e arrasta. A gente pode arrastar para baixo, para cima, pode arrastar para a direita ou para a esquerda. Não pode arrastar a alça de preenchimento na diagonal, a gente sabe disso. Mas eu estou lá trabalhando com a alça de preenchimento. A gente viu na aula passada que ela copiou a palavra imagem. Ela copiou várias e várias vezes. A palavra idade, perdão, foi a palavra idade. Ele copiou várias vezes. Mas não é só isso que a alça faz. Eu provei quando eu mostrei a alça funcionando com uma data. A gente pegou uma data lá e a alça funcionou diferente. Então, põe na sua cabeça que a alça de preenchimento, ela muda o comportamento dela de acordo com o que está escrito na célula. É por isso que nós vamos analisar esse comportamento agora. Nós vamos analisar o comportamento que a alça tem quando você trabalha com textos, com números, com datas. Nós vamos ver como a alça de preenchimento trabalha com vários tipos de informações diferentes, ok? Então me acompanha aqui e vamos brincar com a alça de preenchimento. Primeira brincadeira com a alça de preenchimento é como ela funciona com relação a textos, tá? A gente já viu que quando ela trabalha com textos, ela acaba fazendo cópias, né? Então, se você pega uma palavra qualquer aqui, vamos pegar aqui um zoom menor, certo? Então, eu vou pegar uma palavra qualquer aqui. Algo. Vou dar Enter para confirmar. Aí eu vou selecionar a célula onde está a palavra algo, vou clicar na alça e vou arrastar para baixo. Perceba que ele copiou a palavra algo. Vou selecionar e arrastar para cima.
perceba que ele continua copiando a palavra algo. Vou arrastar para a direita, ele continua copiando a palavra algo, e vou arrastar para a esquerda, mesma coisa, certo? Então, quando a gente trabalha com textos, quando nós estamos trabalhando com a alça de preenchimento em relação a textos, a alça de preenchimento simplesmente faz cópia, tá? Olha só um detalhe. Existem algumas exceções, mas no geral, quando você coloca um texto numa célula, na hora que você coloca um texto numa célula, o que vai acontecer é esse texto se copiar. Você usa a alça de preenchimento, esse texto vai ser copiado, ok? Mas vamos ver algumas exceções também. Vamos ver uma outra utilização da alça de preenchimento, tá? Vamos utilizar a alça de preenchimento aqui de outra forma. Vamos agora escrever um número. O número é o número, sei lá, qualquer número, 34. Pronto, 34. A mesma coisa acontece quando você faz com texto, apesar de você pensar que é diferente. Quando você usa a alça de preenchimento numa célula que possui apenas números, ele também faz cópia do número. Só isso. Então veja só, eu vou puxar o 34 para baixo, vou puxar o 34 para cima, vou puxar o 34 para a direita e vou arrastar pela alça o 34 para a esquerda. Certo? Mesma coisa, o 34 foi copiado. Então, quando escrevemos um número no Excel e puxamos pela alça, ele simplesmente repete o número. Você até poderia reclamar, peraí, João, mas eu acho que isso é burrice, porque ele poderia muito bem fazer uma sequência numérica. Eu coloquei o número 1, ele puxa para baixo, ele faz o 2, 3, 4, 5. Não poderia fazer assim? A minha resposta é, poderia. Aí você perguntaria, então por que não faz? A minha resposta é porque o programador que fez o Excel não queria. O programador, a pessoa que construiu o Excel, construiu desse jeito. Né? Então você não vai reclamar, já está construído, é só você entender como é que funciona. Então, um número, quando você arrasta usando a alça, esse número simplesmente é copiado. Só isso, ok? Então lembra para que serve a alça de preenchimento. A alça de preenchimento serve para preencher a planilha, para encher a planilha de informações, para colocar conteúdo na planilha. Então a função da alça de preenchimento é te ajudar a preencher. Por enquanto, apenas copiando, nos exemplos que eu mostrei aqui com vocês, apenas copiando. Mas existem exceções, ok? Vamos a algumas exceções. Olha só, um detalhe interessante. Textos são copiados, números são copiados, tá? Se você escreve um texto seguido de número, olha o que a gente vai ver aqui, um texto seguido de número. Por exemplo, vamos colocar aqui aula 4, certo? Antes de mais nada, você tem que entender o seguinte, quando você escreve uma coisa numa célula do Excel, aula 4, isso aí é um texto. Agora, é um texto, é uma célula que contém um texto, porém essa célula, ela termina com um número. Você escreveu aula 4, aluno 1, trimestre 3, né? Que tal contrato 8. Então, qualquer coisa que você escreva que termine num número, o Excel vai fazer uma coisa maravilhosa, fantástica. Ele vai repetir a palavra, mas ele vai fazer alteração no valor, no número. Veja como funciona. Olha só, eu vou tirar a minha imagem daqui. Veja só. Aula 4, se eu puxar para baixo, se transforma em aula 5, aula 6, aula 7 e assim sucessivamente. Se eu puxar para cima, se transforma em aula 3, aula 2, aula 1 e assim sucessivamente. Se eu puxar para a direita, também se transforma em aula 5, aula 6. Se eu puxar para a esquerda, também volta a ser aula 3 e assim sucessivamente. E você perceba, eu quero que você perceba que quando a alça de preenchimento ela vai fazer uma sequência, ela respeita a direção do arrasto, a direção e o sentido do arrasto. Na verdade é o sentido, né? Se você arrasta para baixo,
ele tende a aumentar na sequência, fazer um aumento, fazer um incremento, certo? Então, é claro, não é lógico, não seria lógico, pelo menos, você escrever aluno 10, depois embaixo aluno 9, depois embaixo aluno 8, depois embaixo aluno 7. Não seria lógico. O lógico é começar aluno 1 em cima, aluno 2 embaixo, aluno 3 mais embaixo, aluno 4 mais embaixo e assim sucessivamente. Então é por isso que o Excel, ele respeita uma lógica que eu vou riscar agora para vocês perceberem, certo? O Excel respeita a seguinte lógica. Se você usa a alça, se você usa a alça para arrastar para baixo ou para arrastar para a direita, isso vai aumentar na sequência. Isso vai fazer a sequência crescer, vai fazer a sequência aumentar, certo? Perceba, 4 virou 5, virou 6. 4 virou 5, virou 6, não é verdade? E se você arrasta para cima ou para a esquerda, você vai fazer a sequência diminuir. Você vai fazer a sequência andar para trás, né? Ela vai diminuir, tá? Então, por exemplo, aqui o 4 virou 3, aqui o 4 virou 3, virou 2, virou 1. Isso não parece difícil. Ah, mas isso é ruim de memorizar. Pessoal, isso não é ruim de memorizar, não é difícil. Ninguém faz a sequência crescer para cima. Você está preenchendo uma planilha de cima para baixo. Então, você está preenchendo uma planilha, sei lá, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, lá embaixo. Você não vai fazer ao contrário, certo? Então, esse sistema de reconhecimento, esse sistema de preenchimento de sequência do Excel não vai ser desrespeitado. Para baixo, ele incrementa, ele aumenta. Para a direita, ele também aumenta. Para cima, ele diminui. Para a esquerda, aqui, ó, para a esquerda, ele diminui também. Ok? E você vai ver isso, vai acabar se acostumando com isso. Então, note como o que é que acontece quando você tem textos terminados com número. Quando você tem no Excel textos terminados com número, ele faz a sequência aqui, ó, tá escrito aqui sequência, né? Então ele faz a sequência, ele não repete, ele não copia. Textos sozinhos, ele faz cópia. Números sozinhos, ele faz cópia. Textos que terminam em números, textos terminados em números, ele segue a sequência, ele vai fazer a sequência. Então, aula 1, aula 2, aluno 1, aluno 2, nota 1, nota 2. Né? Isso me faz lembrar como a gente volta para a nossa planilha anterior. Vamos lá, vamos ver a nossa planilha lá. Na nossa planilha 1, na nossa planilha 1, plan 1, nós temos aqui uma coluna toda preenchida. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5, até aluno 8. Um jeito fácil de fazer isso não foi escrevendo, né? Eu provavelmente fiz assim. Escrevi aluno 1, cliquei na alça e puxei para baixo. Pronto, olha só, preenchi aqui, sem precisar ter escrito tudo. A mesma coisa aconteceu aqui em cima, nota 1, nota 2, nota 3. Né? Eu provavelmente não digitei tudo, eu apenas cliquei aqui em nota 1 e cliquei na alça e arrastei. Nota 2, nota 3, pronto. Então perceba que a nossa alça de preenchimento já foi importante para a gente preencher essa nossa planilhazinha de exemplo. Mas não terminou por aí não, com certeza não terminou por aí, tem mais coisa para a gente ver. Perceba comigo, tem mais coisa para a gente ver sobre a alça de preenchimento. Voltando lá para a nossa plan 2, vamos andar um pouquinho para o lado para testar agora o seguinte, ó. Todo mundo sabe que se eu escrevo um número e puxo pela alça, ele vai fazer cópia, não é isso? Então números, a gente sabe que faz cópia. Se você arrasta um número pela alça, vai fazer cópia. 3, se arrastar para cima vai fazer cópia. 3 e aí vai, ok? Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente vai fazer, certo? Eu vou mostrar um jeito para vocês conseguirem fazer números
fazer em sequência. Ah, João, ainda bem, porque eu tenho certeza que eu vi um amigo meu trabalhando no Excel que ele fez uma sequência. Como é que você está dizendo agora que não faz sequência? Eu não disse que ele não faz sequência. Se você escreve um número e puxa, ele vai copiar. Se você quer fazer uma sequência 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai ter que fazer uma artimanha, vai ter que fazer um macetezinho que eu vou mostrar agora, certo? Para fazer números em sequência, você vai ter que pelo menos escrever 2 números da sequência. Então preste atenção no que eu vou fazer. Selecionar pelo menos 2 números da sequência. Preste atenção no que eu vou fazer. Vou desligar aqui minha imagem. Vamos supor que eu quero fazer uma sequência dos números ímpares. Então eu vou começar aqui com o número 1. E claro, aqui embaixo eu vou fazer o número 3, né? Perceba, eu tive que escrever os 2 primeiros números da sequência em 2 células vizinhas, tá? Tive que escrever, porque se eu fizesse só o 1 e puxasse, ele repetiria o 1. Não é isso que eu quero. Se eu fizesse o 3 e puxasse, ele repetiria o 3. Não é isso que eu quero. Então o que foi que eu fiz? Eu escrevi o 1 e o 3, mas eu tenho que fazer isso aqui agora, eu tenho que selecionar. Perceba que o segredo está em selecionar os 2 números. Se você quer uma sequência numérica no Excel, você vai ter que escrever os 2 primeiros números da sequência, selecionar os 2 ao mesmo tempo, e agora sim você vai puxar pela alça. Então você vai puxar pela alça agora. Então, se você quer uma sequência numérica, algumas pessoas que gostam de matemática vão lembrar que isso é uma PA, uma progressão aritmética, né? Uma progressão aritmética. Quem sabe matemática vai lembrar disso. Então, se você quer uma sequência numérica, 1, 3, 5, 7, 9, 11, e aí vai. Quer uma sequência numérica, você vai escrever os 2 primeiros números. João, mas eu queria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, você escreve 1 e 2. 1 e 2. Mas depois vai ter que puxar. É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos fazer uma sequência numérica. Para fazer uma sequência numérica, olha o que eu vou fazer, tá? Vamos apagar os 2 aqui e começar do zero. Eu vou escrever o número 1 e vou dar Enter. Vou escrever o número 2 e vou dar Enter. Pronto, escrevi 1 e 2. Agora eu vou selecionar os 2. Perceba, eu não puxei pela alça. Eu marquei, selecionei os 2. E vou puxar pela alça. Só vou puxar pela alça depois de selecionar os 2. Aí eu vou puxar para baixo. Aí ele vai fazer 3, 4, 5, 6. Tá certo? Por que ele fez a sequência como eu pedi? Pela simples razão. Eu selecionei os 2. Olha só o que eu vou explicar. Eu estou com esses 2 números selecionados, 1 e 2, né? Você percebe que 1 e 2 ali selecionados, né? 1 e 2 aqui selecionados. Entre eles existe a diferença de 1. Quer dizer, ó, de 1 para 2, o que aconteceu? Bom, de 1 para 2 aconteceu o aumento de 1. E esse aumento vai se repetir nos próximos números, não é? Então o que acontece é isso, esse aumento, ó, 2 mais 1 vai acontecer aqui, então vai aparecer 3 aqui. 3 para o próximo, vamos dar um mais 1. Para o próximo, vamos dar um mais 1. Então esse 3 vai virar 4, esse 4 vai virar mais 1, 5. Esse 5 mais 1 vai virar 6. Então, se os 2 números que eu apresentei, eles têm uma diferença de 1, quer dizer, de um para o outro vai dar mais 1, então esse mais 1 vai se repetir para todo mundo. Por isso que a sequência acontece, certo? Então, se eu fizesse, por exemplo, vou lá, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí vai, ó, todos os números. 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente como eu pedi. Agora, olha o que vai acontecer agora, né? Vou mostrar um outro exemplo. Eu vou escrever aqui 30, tá? Vou escrever aqui 30 e vou escrever aqui 34. 30 e 34, olha só, selecionei os 2. De 30 para 34, a gente sabe que vai dar um salto de mais 4, né?
Então, de 34 para o próximo, vai dar um salto de mais 4 também. Então, qual é o próximo número que aparece aqui? É 38. Aí, do 38 vai dar um salto de mais 4 para o próximo número. Então, mais 4, 42. Certo? Do 42 vai para cá mais 4. Então, 42 mais 4, 46. Então, note que a sequência, ela vai de 4 em 4. Certo? Por quê? Porque você apresentou dois números iniciais com essa diferença. Se eu escrevi 30 e 34, é porque eu queria que os números tivessem a diferença de 4 unidades. Certo? Então, o pessoal que gosta de matemática vai dizer, isso aí é uma progressão aritmética de razão 4. Não é? A razão é 4, o número que vai se somar sempre é o número 4. Então, você é quem diz quais são os dois primeiros números. Se você é quem diz quais são os dois primeiros números, então é você quem diz qual é a razão. É você quem diz de quanto em quanto essa sequência numérica vai se atualizar, de quanto em quanto essa sequência numérica ela vai evoluir, vai seguir, né? Então você que vai dizer isso, basta dizer os dois números quais são, certo? Então vamos ver se a gente está certo nisso. Vamos limpar aqui a tela. Vamos lá. 30, 34, puxei para baixo, 38, 42, 46, 50, 54, olha só, de 4 em 4, como a gente havia esperado, tá? Agora, um detalhe, vamos lá, vamos voltar aqui também, né? Vamos voltar aqui, e se eu puxar para cima, né? Bom, se você puxar para cima, você sabe de uma coisa, você sabe que daqui para cá é mais 4. Então, você sabe que se continuar descendo aqui, vai ser sempre mais 4 a cada célula que você passar, né? Então, você deduz, você entende, olha só, nós sabemos que se puxar para baixo, nesse caso, significa mais 4 cada vez. Então, puxar para cima significa menos 4 de cada vez, exatamente. Então, olha só, daqui para cá, subindo, né? Isso dá menos 4. 34 menos 4, 30. Então, olha, se for pular daqui para cá, vai ser menos 4 também. 30 menos 4, 26. Né? Se for pular daqui para cá, é menos 4 também. 26 menos 4, 22. E aí vai. Então, você sabe que a sequência para baixo vai sempre somar. E a sequência para cima vai sempre diminuir, né? Então, o que eu tenho aqui, 34 vira 38. Vira 42 e assim sucessivamente. E lá subindo, 26, 22 e assim sucessivamente. Vamos fazer o teste? Vou pegar aqui a alça de preenchimento e puxar para cima. 26, 22, ó. Beleza. Então, repetindo aqui, se você quiser fazer números em sequência, uma sequência numérica, você vai ter que escrever dois números, os dois primeiros números da sua sequência, e então você vai poder arrastar para cima ou para baixo, tá? João, eu não posso arrastar para os lados, não. Pode, mas no nosso caso não vai funcionar. Sabe por quê? Vamos fazer o teste aqui. Ora, os dois números estão aqui, um em cima do outro. Um em cima do outro, eu tenho que arrastar na direção em que eles estão relacionados. Quer dizer, 30, 34, 38, 42, né? Ou então 34, 30, 26, 22. Eu tenho que arrastar ou para cima ou para baixo. Se eu arrasto para o lado, simplesmente vão repetir os números, ó. Tá vendo? 30, 34, puxei para o lado, fica 30, 34. Apenas repetir os números. É claro. Olha só, se você parar para pensar, vamos lá, eu vou desfazer aqui. Vamos entender isso. É claro que se eu puxar para o lado, nada vai acontecer. É claro que se eu puxar para o lado, os números vão se repetir. Sabe por quê? Dá uma olhada nisso aqui, né? Esse 30 aqui, que está aqui, né? Esse 30 está aqui. Do lado dele, existe algum número? Não. Então, se você puxar para cá, ele é entendido como um número sozinho. Então, ele vai se repetir como qualquer número sozinho. Se você pegar esse 30 e puxar ele para cá, ele vai se repetir como um número sozinho também. Então, esse 30 aqui não tem nada do lado dele que diga que é para fazer uma sequência. Nada. Agora, esse 30 aqui, com esse 34, se eu puxar para cima ou puxar para baixo, sim. Porque o 30 tem o 34 para fazer a sequência.
Então entenda, se você vai fazer uma sequência numérica, se você quer fazer uma sequência numérica no Excel, quer preencher para não ter que digitar manualmente, você vai colocar um número, depois vai colocar o outro número, selecionar os dois e puxar. Mas você só pode puxar na direção em que eles estiverem relacionados. Se você coloca um número em cima do outro, você só pode puxar para cima ou para baixo. Se você quer puxar para os lados, você vai ter que colocar um número do lado do outro. Olha, então você vai ter que fazer isso aqui, ó. Deletar, botar o 34 aqui, ó. Agora sim. Eu vou puxar o 30 e o 34, puxar para o lado vai funcionar, ó. 38, 42, tá vendo? Repito o que eu fiz. 30 e 34 estão um do lado do outro. Aí eu vou selecionar, né, e vou clicar aqui e arrastar para o lado. Tá vendo? Aí a sequência foi feita. Do mesmo modo, se eu pegasse o 30 e o 34 da maneira como eles estão agora e puxasse para baixo, nada interessante aconteceria, a não ser a repetição do 30 e do 34. Porque eles não estão relacionados um embaixo do outro. Ok? Então vamos aparecer aqui de novo. Sequências numéricas no Excel. Escrevo dois números, os dois primeiros números da sequência que eu quero fazer. E aí o que é que eu faço? Coloco eles juntos, ou um em cima do outro, ou um do lado do outro. Seleciono os dois e puxo na direção em que eles estão relacionados. Aí eu vou conseguir construir uma sequência numérica. Tá? Não tem sentido você colocar um número do lado do outro e puxar para baixo, porque aí você vai ter dois números sozinhos. Você vai ter dois números que estão se movendo sozinhos, tá? Não tem sentido realmente. Pausei erradamente de novo, né? Vamos lá. Vamos continuar com a alça de preenchimento. Então, sequências numéricas, constrói dois números, seleciona os dois números e puxa com a alça de preenchimento na direção em que você preferir, desde que seja a direção que os números estão relacionados. Tá? Vamos tirar aqui. Vamos começar a ver outras coisas aqui, tá? Sim, a propósito, e se os números escolhidos forem esses, né? Que tal? 5 e 2, certo? 5 e 2. Olha só um detalhe aqui, tá? 2 e 5, na verdade, né? Um em cima do outro. Se eu puxar para baixo, a gente já sabe, né? A diferença entre eles aqui, se você analisar de cima para baixo, a gente está analisando a existência de mais 3. Então, daqui para cá será mais 3, daqui para cá será mais 3, e aí vai. Então, aqui nós temos 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11. Né? Então, facilmente a gente passa aí para os próximos. Para cima, a gente vê a análise que isso aqui é menos 3, né? Menos 3. Então, se eu for fazer daqui para cá, vai dar menos 3 também. Se eu for fazer daqui para cá, vai dar menos 3 também. Então, 2 menos 3 vai dar um número negativo, né? Vai dar menos 1. Então, olha, é 2 menos 3. 2 menos 3 é igual a menos 1. Tá? Aí, ó, de menos 1 para cima, né? Menos 1 aqui para cima. Então, é menos 1, menos 3, que vai ser igual a menos 4. Ah, quer dizer que vai para número negativo? Claro que vai para número negativo. Né? O Excel trabalha com número negativo. Obviamente, ele tem que saber trabalhar com número negativo. Certo? Então, ó, vou puxar para baixo. Vamos limpar aqui a tela. Vou puxar para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, 8, 11, como era previsto. E se eu puxar para cima, eu tenho lá menos 1, menos 4, como era previsto, ó. Ok? Então, perfeito. Dá para trabalhar com número negativo, também dá para trabalhar com número negativo na nossa sequência, brincando aí, tá? Ok. Vamos prosseguir para um outro entendimento do Excel, da alça de preenchimento, um outro comportamento da alça de preenchimento. Nós vimos o que acontece com texto. Os textos são copiados. Nós vimos o que acontece com números, sozinhos eles são copiados. Nós vimos agora que podemos fazer números, fazer em sequência, se selecionarmos duas células ao mesmo tempo. Desculpem. Se selecionarmos duas células ao mesmo tempo, vamos conseguir uma sequência numérica. E agora nós vamos ver como fazer com datas. Vamos brincar com datas. Sim, nós também vimos que com textos terminados em números, ele também faz a sequência,
tá? Datas, na verdade, são números. Então, as datas, quando você escreve uma data no Excel, numa célula do Excel, na verdade ela é entendida como um número. Mas na alça de preenchimento, ela recebe um comportamento diferente. Nós vamos trabalhar com dois tipos de datas. As datas que a gente escreve dia, mês e ano, e as datas que a gente escreve apenas mês e ano. Então, dois tipos de datas. A gente vai trabalhar e vai ver como a alça de preenchimento se comporta com esses dois tipos de datas, tá? Então, vamos passar um pouquinho mais aqui, desliga aqui. Vamos escrever uma data aqui, uma data do tipo dia, mês e ano. Então, 7/2/2011, certo? É uma data tipo dia, mês e ano. Lembre-se, né? A gente está no Brasil e no Brasil data se escreve assim: dia barra mês barra ano. Tá? Então eu costumo usar os zeros. Tem gente que escreve 7/2/2011, tanto faz. Eu gosto da 07/02. Eu gosto de usar dois dígitos, certo? Então tá aí. A data que a gente vai trabalhar agora é do tipo dia, mês e ano. Olha só o que acontece. Seleciono aqui a célula sozinha, não precisa de mais nada. Eu vou puxar para baixo. Ele vai aumentar, vai incrementar a sequência de dia em dia. Então ele vai para o dia 8/2, para o dia 9/2, para o dia 10/2. E aí vai. Se eu puxar para cima, ele vai decrementar, claro, para o dia 6/2, para o dia 5/2, para o dia 4/2 e assim vai. Ok? Se você puxar para a direita, incrementa 8/2, 9/2. Né? João, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, pessoal? Foi que, isso é bom até explicar já para que ninguém se assuste. Sempre que você escrever alguma coisa no Excel e a célula ficar desse jeito aqui, né? A célula vai ficar aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui. É porque você tentou escrever um número que não coube. Ou seja, você escreveu um número que é grande demais para aparecer na célula. Então o Excel prefere que o número seja apresentado desse jeito aqui, do que ele seja apresentado cortado, o número apareça cortado, certo? Então, toda vez que aparecer um bocado de símbolos desse aqui de jogo da velha, é porque existe um número ali naquela célula e a célula não coube. Não coube, quer dizer, o número é grande demais, a célula é apertada demais. Não tem problema, você resolve fazendo isso. Você vem aqui em cima, no cabeçalho da sua coluna, ó. Então, aqui, o que é que está acontecendo aqui? Isso aqui está na coluna AJ, certo? Você vem aqui no cabeçalho, eu apareci, mas não adianta. Deixa eu tirar aqui, pessoal, me desculpe, pronto. Essa nossa célula que está tampada aqui, que não, o conteúdo não está sendo visto, ela está na coluna AJ, certo? Então, a coluna AJ é muito estreita, muito apertada, não cabe o número todo. Então, eu vou ter que aumentar um pouquinho isso aqui. Vou ter que puxar um pouquinho mais para cá, para aumentar a coluna AJ. E onde é que a gente faz isso? Aqui, ó. Na borda do cabeçalho. Então, você vai botar aqui o mouse na borda do cabeçalho. Ó, quando você põe o mouse aqui na borda do cabeçalho, o mouse vira uma setinha dupla como essa. Você pode rapidamente aplicar um duplo clique para ela se ajustar. Pronto, ela se ajustou. Se você quiser, você pode fazer manualmente. Você pode arrastar para ficar menor. Você pode arrastar para ficar maior. Tá vendo? Você pode arrastar para ficar no tamanho que você quiser. Clica e arrasta, certo? Mas para ele se adaptar automaticamente ao conteúdo, você dá dois cliques que ele... 1, 2, ele já se adapta. Vamos fazer a mesma coisa com a outra coluna, coluna AK. Eu vou vir aqui nessa borda aqui da coluna AK e vou dar duplo clique. Pronto. Note, para ajustar a largura de uma coluna, você sempre vai na borda da direita. Ou seja, essa borda aqui não é para ajustar a AJ. Essa borda aqui é para ajustar a AI. Essa borda é para ajustar a AJ. Essa borda é para ajustar a AK. Então você sempre vai na borda depois.
Se você quer ajustar o tamanho, a largura da coluna AK, você vai na borda depois da AK, tá certo? Não vai na borda antes não, ok? Então com isso você ajustou a largura das bordas para que o número pudesse aparecer, para que a nossa data aqui pudesse aparecer, certo? Então, se eu arrastar, já vou ajustar aqui a AH também, porque eu sei que vai dar problema, mas se eu puxar essa data para trás, ela vira 6/2. Olha só, vira 6/2. Tá? Vamos fazer um teste. Algumas pessoas me perguntam isso e eu vou logo testar. Mas seria bom você testar em casa isso, mais tranquilo, testando em casa. Mas olha que interessante. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui 28 não, vamos lá, vamos tá, 26/2 de 2011. Vamos ver se o Excel é realmente inteligente, né? 26/2 de 2011, olha só. Eu vou clicar e arrastar para baixo. 27/2, 28/2, 1/3, 2/3, ó. Ele já sabe que 28/12 de 2011 acaba o mês de fevereiro e ele já começa a contar lá o 1º de março de 2011. Então tá tudo certo. O Excel não vai te dar problema com data, certo? Então, se você escreve uma data, vamos voltar para o foco da coisa. Se você escreve uma data que é dia, mês e ano, dia, mês e ano. Então o Excel ele vai aumentar ou diminuir de acordo com a posição para onde você vai puxar, direção e sentido. O Excel ele vai aumentar ou diminuir de dia em dia, um dia, outro dia, ok? Se você escreve uma data, que nós vamos ver agora, do tipo mês/ano, algumas pessoas escrevem esse tipo de data, porque é comum no Excel usar esse tipo de data. Então, ó, por exemplo, janeiro/2011, certo? Tá aí. Mesmo que você escreva janeiro/2011, ele vai resumir para jan/11, né? O mês que você colocar. Então tá aí. Você mês/ano. Se você vai puxar para baixo, para cima, para qualquer posição, ele vai fazer a alteração de mês em mês, ó. Fevereiro, março, abril, maio. Tá vendo? Se eu puxar para cima, o que ele vai fazer? Dezembro de 2010, novembro de 2010, olha aí. Se eu puxar para a esquerda, para a direita, fevereiro, março de 2011. Se eu puxar para a esquerda, dezembro de 2010. Então, quando você arrasta pela alça, usa a alça de preenchimento para arrastar qualquer data escrita em mês/ano, ele vai fazer a alteração de mês em mês. Faça o teste. Eu estou fazendo aqui, estou apresentando todas as possibilidades da alça para que você fique assim, para que você entenda a alça como funciona. Tem muita coisa para ver, ainda tem muita coisa para ver. Daqui a pouco a gente ainda vai continuar vendo. Mas teste em casa, pega o Excel, mexe aí, né? Antes de mexer, depois vai mexer. Aí depois responde a questão dessa prova, dessa aula, porque o questionário dessa aula vai ter isso. O que é que acontece se eu arrastar assim para baixo? O que é que acontece? Então vai ter a perguntinha lá sobre a alça de preenchimento, não tenha dúvida, certo? Vamos prosseguir aqui. Nós vimos, então, vamos limpar aqui nossa telinha. Nós vimos que a alça de preenchimento, quando ela é usada com textos, ela serve para fazer cópias. Ela copia um texto, já vimos isso. Com números também, ela faz cópia de números. Se você escreve um número apenas, ela vai fazer a cópia desse número, né? Para cima, para baixo, não importa para onde você arrasta, certo? Nós vimos que a alça de preenchimento faz sequência de números se você selecionar dois deles. Se você escreve dois numa célula, um numa célula e outro em outra célula, vizinhas, e você vai arrastar, você sabe que vai fazer a sequência numérica, você sabe disso, certo? Você sabe que quando a gente escreve um texto que tem um número atrás, um número no final, aula 1, casa 1, ele vai fazer o incremento e vai fazer o decremento também, né? Dependendo de para onde você arraste. Já sabemos que ele faz sequência. Nós sabemos que ele faz sequência com datas também. Então, com datas, nós vemos sequência aqui. A palavra datas dá para ler? Dá para ler. Então, com datas, você também vai fazer sequência. Vimos dois tipos de datas. Dia, mês e ano, em que ele faz a sequência de dia em dia. E mês e ano, que ele faz a sequência de mês em mês, certo? Agora vamos conhecer algumas sequências conhecidas do Excel. Lembra que eu disse que com texto ele faz cópia? Texto ele faz cópia.
mas nem todo o texto. Nem todo o texto. O Excel conhece algumas palavras especiais. Essas palavras especiais são justamente as sequências conhecidas, as listas conhecidas. Então, a gente pode chamar de sequências conhecidas ou listas conhecidas. O Excel já tem algumas listas conhecidas. Quais são essas listas conhecidas de informação que ele vai fazer a sequência obrigatoriamente? Meses, por extenso e abreviado. Então, por exemplo, o Excel sabe que janeiro faz parte de uma sequência, ele sabe. Ele sabe que AGO, de agosto abreviado, também faz parte de uma sequência. Ele sabe também que março faz parte de uma sequência. Então, o Excel conhece, ele já sabe o que são os meses do ano, tanto por extenso quanto abreviado com 3 letras. Certo? Abreviado com 3 letras. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vou mostrar para vocês isso agora. Tira aí. Cliquei aqui e vou escrever ABR. ABR é a abreviação de abril. Tá, você poderia até pensar que é um texto. Vamos testar isso de forma mais interessante? Eu vou escrever abrir. Vou escrever abrir. E vou puxar. Puxar para baixo, ele vai repetir. Abrir, abrir, abrir. Ele repetiu, abrir. Porque abrir é uma palavra. Abrir não faz parte de sequência nenhuma. Desde quando abrir faz parte de sequência? Não faz. Abrir é uma palavra. Agora, olha a diferença, como ele vai se comportar quando eu escrevo abril. Ó, eu escrevo abril e vou puxar para baixo. Aí ele faz maio, junho, julho, agosto, ó, ele faz. Se eu puxar para cima abril, ele faz março, fevereiro, janeiro. Como era de se esperar. Para a direita, abril vira maio. Abril vira junho. Para a esquerda, abril vira março. Você não precisa preencher os meses do ano. Se você vai preencher os meses numa planilha, vai fazer uma planilha de alguma coisa que aconteceu no ano. Aí você quer começar janeiro até dezembro. Você escreve janeiro e puxa, que ele faz o resto. Você não precisa escrever, digitar janeiro, enter, fevereiro, enter, março, enter. Não precisa. Você pode fazer isso usando a alça de preenchimento. Ok? Então a alça de preenchimento, ela preenche a sequência dos meses do ano, obviamente, são meses do ano, dos meses, tanto por extenso quanto abreviado. Vamos ver abreviado agora, certo? Ó. Vou escrever aqui, de julho, né? Puxei para baixo, ele faz agosto, setembro, outubro, abreviado. Puxei para cima, ele faz junho, maio, abril, março, abreviado. Da mesma forma, vou puxar aqui para o lado, né? Maio vira junho aqui. Maio puxando para a direita, né? Vira abril, olha só. Então, abreviado ele também entende, tá? Os meses abreviados o Excel também entende. Então, o Excel já mostramos que o Excel entende 2 listas conhecidas. O Excel, ele conhece 2 listas. Os meses abreviados com 3 letras e os meses por extenso. São 2 listas que o Excel conhece. Mais adiante nós vamos aprender a colocar listas no Excel, para ele reconhecer outras coisas que a gente queira, outras listas nossas, certo? Mas por enquanto, o Excel conhece 2 listas. Vamos conhecer mais 2 listas que o Excel conhece, que são os dias da semana. O Excel trabalha com os dias da semana também por extenso e também abreviado. Quer ver? Vamos lá. Eu vou escrever aqui, por exemplo, abreviadamente. Ó, se eu escrevo aqui quar, certo? E puxar para baixo, ele não entende não. Para ele é quar. Tá vendo? Tem que ser com 3 letras, né? Quá, de quarta-feira. Então, quá, puxei para baixo, ele reconhece quinta, sexta, sábado, domingo, certo? Puxei para cima, ele reconhece terça, segunda, domingo, sábado, tá vendo? Puxei para a direita, ele vai reconhecer quinta, sexta. Puxei para a esquerda, ele vai reconhecer, obviamente, a terça. Então, dias da semana abreviados com 3 letras. O Excel reconhece, tá aí já ele reconhecendo para a gente, certo? Próxima sequência, necessário que a gente conheça. Próxima sequência, dias da semana por extenso.
né? Cuidado para não cair nessa besteira aqui, viu? Terça. Vou puxar para baixo. O que é que ele vai fazer aqui embaixo, hein? Aqui embaixo ele vai fazer o quê? Quarta, errado. Ele vai fazer terça. Porque terça não é o nome do dia da semana por extenso. O nome do dia da semana por extenso é terça-feira. Terça-feira. Então perceba agora, isso aqui, essa armadilha, muitas provas, especialmente provas de concursos públicos que exigem informática, usaram isso como uma armadilha. Né? Se eu clico T, se eu escrevo T, se arrasto pela alça, vai ficar o quê? Aí o cara vai começar a contar quarta, quinta, sexta, sábado, vai ficar sábado. Vai não. Vai ficar terça, porque terça, a palavra terça não é nada. A palavra quarta não é nada. A palavra segunda não é nada. É segunda-feira. Tudo bem que domingo e sábado se escrevem assim, domingo e sábado. Mas segunda é segunda-feira, terça é terça-feira. Então, olha só, o Excel conhece o nome por extenso. É assim. Delete, duplo clique, terça-feira. Agora sim, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Olha só, puxei para cima. Segunda-feira, domingo, sábado. Puxei para a direita, virou quarta-feira. Puxei para a esquerda, virou segunda-feira. Um detalhe que eu queria passar para vocês aqui, é como o Excel se comporta quando não cabe na célula e o conteúdo ele é um texto. Quando o conteúdo é um número, a gente viu o que acontece. Quando existe um número muito grande e esse número não cabe na coluna, então o Excel coloca um bocado daquele jogo da velha, indicando que tem um número ali que é muito grande e que não cabe na coluna. Quando o Excel ele trabalha com texto e o texto não cabe na coluna, quando o texto ele fica apertado na coluna, o que é que o Excel faz? Ele corta o texto. Então você vai perceber isso entre aquelas células da segunda-feira e da terça-feira, certo? Olha só. Deixa eu apertar aqui, vamos aumentar o zoom. Pronto, olha o que aconteceu aqui com a nossa segunda-feira. Ficou segunda F, né? Tá cortado. Por quê? Porque existe conteúdo aqui, né? Nessa outra célula. Então, o normal da gente é no Excel, quando a gente está digitando um texto, vamos digitar um texto aqui. Quando a gente digita um texto, se esse texto passa, ele continua passando de uma célula para outra. Na verdade, tudo isso que está aqui escrito, texto passando, pertence somente a essa célula aqui. Ele não pertence a essa célula que está aqui do lado. Não pertence. Ele apenas passou porque tinha espaço. Agora, ele deixa de passar se você escreve alguma coisa na outra célula. Por exemplo, se eu venho aqui e escrevo 900. Certo? O simples fato de uma célula ter alguma coisa à direita já faz cortar aqui, ó. Corta aqui o texto. Certo? Corta aqui o texto. Então, quando é texto, o conteúdo da célula, ele corta. Quando é número que não cabe, ele coloca um bocado de jogo da velha, né? Aquele símbolo lá de jogo da velha é para dizer que o número não coube na coluna, o número não coube ali na célula, tá? Então, o Excel se comporta de maneira diferente com relação ao texto que não cabe ou ao número que não cabe, certo? Vamos prosseguir aqui. Só falta uma coisa a gente mostrar agora. A única coisa que faz, a gente já viu que existem sequências que o Excel conhece. Os dias da semana, por extenso, os dias da semana abreviados com 3 letras. Os meses, por extenso, e os meses abreviados com 3 letras. Tudo isso ele faz a sequência. Qualquer outro texto diferente que não faça parte dessas 4, ele vai copiar. A gente já sabe disso, a alça de preenchimento vai copiar. Toda nossa aula hoje tem sido voltada para o uso da alça. Então, essa aula é justamente para mostrar como a alça de preenchimento funciona. Quais são os segredos da alça de preenchimento. Então, a alça de preenchimento, ela serve para fazer sequência dos meses, dos dias da semana, tanto abreviado quanto por extenso.
Texto copia, número copia. Para que o número faça sequência, a gente já viu, você tem que fazer 2 números. Mas tem uma técnica no apagar das luzes da nossa aula de hoje, tem uma técnicazinha que eu queria mostrar para vocês, certo? É o arrastar segurando a tecla Ctrl. Vocês podem usar a alça de preenchimento segurando a tecla Ctrl. E quando você segura a tecla Ctrl tem mais ou menos o sentido de fazer o contrário do que faria normalmente. Então, Ctrl, contrário. Lembra disso? Quando é na alça, o Ctrl significa fazer o contrário. Veja o que é que eu quero dizer com isso. Olha só. Em primeiro lugar, vamos dar um zoom mais perto para eu mostrar uma coisa a vocês. Vamos ligar a nossa câmera do teclado. Está aqui, certo? Vamos brincar aqui. Olha só. Selecionei o 900, certo? Está aqui. Se eu puser o mouse aqui, você já sabe que o mouse vira uma cruzinha. Vamos ver se eu consigo dar um zoom melhor. Ok, aqui. Ó, o mouse vira uma cruzinha. Essa cruzinha preta aqui, pequenininha. Você já conhece. Agora perceba que se eu segurar a tecla Ctrl, olha o que acontece. Aparece uma outra cruzinha lá, né? Então a Ctrl, o fato de se eu solto a tecla Ctrl, a cruzinha, ó, soltei. Segurei a tecla Ctrl. Você está vendo a existência de uma outra cruzinha aqui. Esse sinal de mais aqui, esse sinal de mais, deveria ser entendido como contrário. Certo? Contrário. É isso que ele quer dizer, na verdade. Então, se eu seguro a tecla Ctrl, se eu seguro a minha tecla Ctrl, feito eu estou fazendo agora aqui, né? A tecla Ctrl, na verdade eu estou pedindo que ele tenha um comportamento contrário ao que ele normalmente faz. Vamos ver o que é que significa agora. Certo? Você já sabe o que vai acontecer se eu arrastar esse 900, né? Então, pronto, me acompanha aqui. Eu vou escrever aqui abril. Aqui eu vou escrever aula 1. E aqui eu vou escrever o número 34. Certo? Não vou usar o Ctrl agora não. Vou fazer normalmente. Então vou puxar abril para baixo. O que é que abril faz? Maio, junho, julho, como era de se esperar. É isso? Se eu pegar a aula 1 e puxar para baixo, eu faço aula 2, aula 3, aula 4. Não é isso? E se eu pegar o número 34 e puxar para baixo, ele simplesmente copia. Então, nesses dois casos aqui, ele faz a sequência. E nesse caso aqui, ele simplesmente faz a cópia. Não é isso? Ok. Vamos fazer o contrário disso. Vamos fazer ele repetir ou copiar o que deveria fazer sequência e fazer sequência onde normalmente copia. Certo? Olha só. Tirar aqui. Primeiro vamos apagar aqui o que a gente já construiu, né? Olha agora, vê. Eu vou clicar em abril, segurar o Ctrl e vou aqui na alça de preenchimento. Você percebe que tem um sinalzinho de mais ali, se der pra ver, ótimo. E vou arrastar. Ele não fez a sequência de meses, ele fez abril se repetir. Então, eu segurei a tecla Ctrl, porque eu segurei a tecla Ctrl enquanto arrastava na alça, ele repetiu abril. Aula 1, vamos lá, aula 1. Eu vou segurar o Ctrl e vou arrastar. Só fez repetir a aula 1 de novo. E o mais interessante aqui, 34. Eu vou clicar no 34, segurar a Ctrl e arrastar. Olha ele fazendo a sequência ali. Então, o segurar o Ctrl, quando você usa a alça de preenchimento segurando a tecla Ctrl, basicamente o que ele faz é contrariar o que ele faria normalmente. Então, se ele faria normalmente a sequência, eu vou contrariar isso, ele não vai fazer a sequência. Foi o que aconteceu com abril e com a aula 1. Se ele não faz a sequência, ele repete o número, que é o caso quando você escreve um número simples, eu vou contrariar isso. Eu vou fazer ele mandar fazer uma sequência.
Então você arrastar o mouse enquanto segura a tecla Ctrl, arrastar pela alça de preenchimento, enquanto você segura o Ctrl, você vai ter excelentes surpresas aí, muitos macetes podem surgir daí. Então faz um teste com data, com data mês barra ano, dia, mês e ano, faça testes, aproveite aí o seu Excel, brinque à vontade, porque quando você usa a alça de preenchimento, segurando o Ctrl, você pode, assim, vai que um dia você precisou escrever a palavra domingo 10 vezes. Domingo, arrastou, ele fez a sequência, não é o que você queria. Então você faz domingo, segura Ctrl e arrasta. É melhor do que escrever domingo, enter, domingo, enter, domingo, enter, domingo, enter. É melhor. Então, assim, esses macetes aí facilitam muito a tua vida, com certeza. Tá? Uma última coisa de alerta é que o Ctrl, na sequência numérica que a gente fez aqui, o Ctrl, ele só faz a sequência de 1 em 1, certo? De 1 em 1, só. Então, 34 vira 35, 36, 37, 38. Se você quiser que o 34 vire 40, você tem que escrever os dois, quer dizer, usar aquela técnica que a gente viu no meio da aula, certo? Então, o Ctrl, com números, ele faz sequência sim, mas faz sequência apenas de 1 em 1. Progressão aritmética de razão 1, certo? É só 35, 36, 37, do jeito como a gente viu aí, tá? Bom, pessoal, é isso. Por hoje a gente viu muito de alça de preenchimento, não vimos tudo. Sabe por que não vimos tudo? Porque a alça de preenchimento ela tem um comportamento especial somente com fórmula. Com fórmula a gente ainda vai ver o que a alça de preenchimento faz. Então você vai perceber que a alça de preenchimento ela é maravilhosa também para fórmula, especialmente aí para fórmula ela é fantástica, certo? E a gente vai precisar ver fórmula antes, obviamente, é por isso que eu não pude mostrar ela ainda agora. Mas aproveite aí a alça de preenchimento, brinque com a alça de preenchimento à vontade. Ela vai te ajudar muito ao longo da tua vida, junto com o Excel. A alça de preenchimento vai te ajudar bastante, tá? E com relação a mim, muito obrigado, assim, de minha parte, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu interesse em estar aqui. Vamos continuar levando o máximo que a gente puder de conhecimento para quem puder assistir, para quem puder ter essa oportunidade. Eu quero agradecer de coração a sua presença, agradecer o fato de você estar aqui conosco ao longo desse curso todo, desse tempo todo. Muito obrigado realmente. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.